Opa! Aí, agora chegou a mulher falando aí, ó. Sérgio. Alô, moço da... Namorada do Marco falou aí, ó. Do nada. Deixa eu me achar aqui. Ninguém sabe de onde que saiu esse moço. Vamos lá então, pessoal. Dar início aqui ao nosso tempo. Vamos abrir lá, e hoje é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ver se a gente consegue terminar o 7 aqui. Mateus capítulo 7. Lembrando que aí, ano que vem, a gente já volta de 2 aos Coríntios, tá? Nós vimos 1 aos Coríntios, aí demos uma pausa e vamos retornar em 2 aos Coríntios. Até o... Terça-feira, né? Não, o ano que vem. Muito bem. Aberto aí a Bíblia em Mateus capítulo 7, vou fazer uma oração aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos rendemos a Ti nesse instante, Pai, para continuarmos aprendendo mais da Tua palavra. Nós já tivemos um tempo importante ali na igreja, um tempo de oração, uma oração particular, depois uma oração, ó Deus, clamando por amigos, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo ensino desta noite lá no culto de oração também, e que neste momento o Teu Espírito Santo continue falando conosco através dessa exposição do Sermão do Monte, Pai. Em especial hoje no capítulo 7, que o Senhor, portanto, nos ensine e fale ao nosso coração pelas Escrituras Sagradas, Pai. Toma a vida dos meus irmãos nessa noite, que estão presentes nessa live. Ó Deus, em nome de Jesus, bem como de toda a sua igreja, Pai. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal, vou dar início à leitura aqui. Bom, é preciso ter em mente tudo que já vimos desde o capítulo 5, né? Ali no capítulo 5, nós começamos ali o Sermão do Monte, nós vimos as bem-aventuranças, né? Nós vimos ali a necessidade do caráter que as bem-aventuranças nos mostram, nós vimos sobre o resultado desse caráter, que é ser sal e luz. Aí depois nós começamos a estudar mais assim, profundamente sobre aí o ensino da lei, né? E nós vimos sobre a lei do assassinato, né, ou do matar. Nós vimos sobre a lei do adultério, sobre a questão do divórcio. Nós já vimos aqui sobre a questão do juramento, sobre a questão de vingança. Nós já vimos aqui sobre a lei do amor, que é amar, né, até mesmo os inimigos. Depois nós vimos no capítulo 6 o ensino sobre a oração, sobre o jejum, sobre o que de fato nos importa, né, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas que são as preocupações da vida, o comer, o vestir e coisas assim, nos serão acrescentadas. Agora a gente vai continuar dentro dessa perspectiva dos mandamentos sobre o mandamento de julgar. Vamos ver o que as Escrituras nos ensinam aqui, capítulo 7 de Mateus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medir vocês. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco, a palavra aqui de tronco é como se fosse uma viga, em seu próprio olho.
Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então, você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Bom, vamos ver essa primeira etapa acerca do julgamento, porque a partir dela a gente compreende o fechamento, né, do capítulo 7 do Sermão do Monte. Esse aqui é o último momento se tratando sobre um mandamento específico, né? E depois ele vai concluir a partir do verso 7. Então, do verso 1 ao 6, certamente você já ouviu essa expressão. Não podemos julgar o outro. Todo mundo aí já ouviu essa expressão? Mas talvez a gente tenha interpretado errado essa questão de julgamento. Primeiro, porque o próprio Cristo, ele fala para que os irmãos julguem, sim, outros irmãos. Nós já vimos isso, não sei se aqui no Classe A ou lá no Café e Verdade, quando existe a questão da imoralidade, né, ou desacordos na igreja. Então, a palavra nos ensina que aquele que cometeu o pecado, o erro, é chamado pelo irmão no intuito de tentar acertar um com o outro. Este irmão não aderindo à correção, então é chamado uma testemunha. Esse irmão não aderindo nem mesmo à opinião da testemunha, então ele é levado para a igreja. Logo, ele passou por um crivo de julgamento. O que está aqui em questão, segundo o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6, preste atenção no versículo 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam. Então, o problema não está no julgamento em si, antes no modo, na maneira com a qual o fazemos, com a qual julgamos, né? Então, nós não temos acesso, por exemplo, à intenção e nem à motivação do coração das pessoas. Isso é somente Deus, né? A Bíblia fala que Deus, realmente ele, por ser onisciente, ele conhece o coração, ele conhece as motivações do nosso coração, mas nós, como seres humanos, nós não somos, nós não temos essa capacidade, né, de avaliar o íntimo da intenção daquele que cometeu algum tipo de deslize, algum tipo de erro ou pecado, né? Então, diante disso, Jesus não está desautorizando os cristãos ou a própria igreja de não prestar julgamento. Antes, quando for prestar o julgamento, primeiro, é preciso que se avalie a própria vida. Note que ele diz assim, tá, você vai prestar o julgamento, então, mas não seria melhor você olhar para si e, ao invés de tirar o cisco do olho do irmão, a palavra ali se referente a um fragmento de palha ou um fragmento de galhozinho no olho do irmão, é preciso que se tire a trave ou a viga, ou seja, em comparação a algo bem maior, né, que tampa os nossos próprios olhos. Ou seja, se eu vou tomar a decisão de prestar um julgamento, eu preciso me autoavaliar, para que eu não venha a ser hipócrita, né? Isso que Jesus chama aquele que presta o julgamento, sabendo que o mal moral maior está dentro de si mesmo e que ele próprio não consegue lidar com o seu mal moral, que às vezes pode ser maior do que o outro cometeu. Então, note que a força do julgamento está no modo como julga, ou na maneira como se está julgando. Se o julgamento parte daquele que tem
um conceito moral realmente aprovado por Deus, então, por isso, aprovado para prestar o julgamento, ou não. Então, aqui Jesus ele vai dar esse exemplo, né? Ou seja, se vamos julgar, é preciso que se avalie o nosso interior, tá? As próprias derrotas, às vezes, que sofremos no nosso próprio ser, na nossa própria alma, e por isso na nossa própria moral, né? Se nós temos nos dedicado também a ela para tratá-las, se não, eu estou sendo conivente com os meus erros, né? Complacente com os meus erros, e a partir de então querendo ser um juiz moral acerca do outro, isto é hipocrisia. Hipocrisia. Eu vou estar acusando o outro, e muito embora eu esteja mostrando o que realmente o outro fez, que seja verdade aquilo que esteja mostrando, mas também eu preciso olhar para mim, para ver se estou em condições de aplicar tal juízo. Então, não nos é tirado o direito de julgar. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo, ele dá bronca na igreja dos Coríntios porque não julgaram a causa daquele imoral, né, que ele dorme, né, com a mulher de seu pai, né, um incesto ali que acontece. A igreja não julgou aquele caso, e Paulo se levantou ali disciplinando, né, exortando a igreja ali. Ela deixou de fazer o seu papel. Pelo contrário, ali ainda eles omitiram, e não somente omitiram, mas a posição deles davam a entender que eles aprovavam aquilo. Então havia uma questão moral e uma depravação moral grande na igreja dos Coríntios, né? Então, realmente, talvez, por ver que o pecado daquele rapaz, né, moral, também fosse o pecado que passava no coração daqueles irmãos, né? Então, Paulo, ele não tira o direito de julgar. Isso cabe sim à igreja. Há um texto nas Escrituras que diz que a igreja julgará as nações. E claro, quando o Senhor vier em glória, né, ele reunirá o seu exército, ou seja, a sua noiva, a sua igreja com ele, né, e prestaremos julgamentos sobre as nações da terra, né? E aqui a questão do julgamento, por exemplo, é importante para tratar situações de imoralidade, de pecados, ou até mesmo para tratar relacionamentos na igreja. Portanto, a igreja precisa sim prestar o julgamento, desde que antes, segundo o próprio texto nos ensina, a gente possa olhar para nós mesmos. Não fazendo isso, nós podemos correr aí num risco. Vamos ali no versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Esta palavra cães e essas palavras porcos eram relacionados aos ímpios, né? Aos que debochavam, aos que faziam piada da pessoa de Deus e do evangelho pregado, por exemplo, né? Eram pessoas pagãs que se colocavam contrário àquilo que é santo. Então, se eu vou dar o que é santo para aquele que vai receber, então, o julgamento, eu preciso estar muito esperto, porque aqui são dois animais, no caso seja dos cães ou dos porcos, que ao receberem a pérola ou o que é santo, né, vão compreender que aquilo não é a comida que eles estão acostumados a comer. E eles vão olhar para nós, para ver se aquela pérola ou aquela palavra ou o evangelho dado a eles é coerente com a nossa própria vida, ou seja, com aquele que presta o julgamento. Aqueles que recebem o que é sagrado e o que é santo como palavra, como evangelho, eles vão olhar para aquele que entrega o evangelho, para aquele que dá a palavra. Então, se a moralidade deste, ela é compatível com a palavra que ele prega.
Portanto, Jesus fala assim: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e os atacarão. A palavra aqui, atacar, ela é um pouco mais forte, é dilacerar. Quando você dilacera um corpo, você arranca os membros dele, total. É perna para um lado, é pé para outro lado, é mão para um lado, cabeça para outro lado, você dilacera, você rasga, você corta, você separa em pedaços, né? Então, esta é a ideia. Se, portanto, eu vou prestar o julgamento, né, eu preciso estar muito bem ligado com Cristo, né, e com o coração em arrependimento e com o coração convicto, né, de que aquilo não faz parte da minha vida. Aquilo sobre o qual estou julgando, ela não faz parte da minha vida mais, porque Cristo me libertou, porque Cristo me curou, né? Enfim, por isso que ele chama a atenção, quase que concluindo aqui no verso 6, né? Mas a gente vai entender isso num dos últimos versículos, no último versículo do capítulo 7. Então, até aqui, tudo bem, irmãos? A ideia do não julgar não é que eu não posso de forma alguma julgar. A ideia do não julgar é não julgar injustamente, de querer requerer do outro aquilo que nem eu estou fazendo, de querer que o outro aplique aquilo que nem eu estou aplicando, ou que sofro do mesmo mal, né? Senão eu estou caindo numa ideia já de autoritarismo, de possessão e de propriedade. Eu mando, você me obedece e acabou, né? Isso era muito comum, e é interessante Jesus trazer isso à tona aqui. Lembre-se que ele está dando um sermão, né? A pregação de Jesus começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. E ele tratou de muitas questões aqui. E quem está nesse monte, nós já vimos ali, eram os discípulos, eram os fariseus, eram os pecadores, eram os publicanos, eram os escribas, os saduceus, todos ali estavam ouvindo. E era muito comum o julgamento equivocado por intermédio dos fariseus, que eram os doutores da lei, por intermédio dos saduceus. Aliás, fariseus e saduceus, um não podia ver o outro, e viviam julgando um ao outro. Então Jesus traz essa questão do mandamento para, de fato, e de uma certa forma, ferir o nosso coração e o coração dos seus ouvintes ali naquele momento, para que se traga a responsabilidade para si e julgue-se a si mesmo antes. Paulo fala isso no contexto da ceia, né? Se vós vos julgássemos a vós mesmos, não seriam julgados. Né? No sentido de compreender o corpo de Cristo, no sentido de compreender os irmãos na fé. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, na aplicação de um julgamento, né, de ser legítimo, tanto naquilo que se julga, né, ele mentiu, então que se tenha provas da mentira daquele que mentiu, né, mas também que seja real em mim a verdade. Né? Nesse sentido, então, que Jesus traz essa ideia. No versículo 3 ele fala: porque você se preocupa com o cisco, ou com o erro, com a falha, ou com a enfermidade na alma do seu irmão, né? Mas há uma estaca, há uma viga em seus olhos, né? Que é muito maior do que o próprio cisco que está no olho dos irmãos. Vocês lembram naquele contexto de oração que o fariseu, ele vai orar, ele fala: Senhor, que bom que eu não sou como estes publicanos e pecadores, e que eu me santifique, e coisa e tal, né? E o outro, pecador, publicano, está lá, nem quis entrar no templo, porque se sentiu tão mal diante daquele que se via tão perfeito, né? E ele só batia no peito pedindo misericórdia e clemência, né? E compaixão de Deus, né? Ali nós temos um exemplo perfeito de julgar de maneira hipócrita. Então é nesse sentido que Jesus traz o mandamento. Se for aplicar, portanto, um julgamento, que ele seja primeiro coerente com a minha própria vida, né? Que eu esteja vivendo daquela maneira, né? Para ser referencial
da verdade na vida daquele que está sendo julgado. Deu para entender, pessoal? Se entendeu, dá um sinalzinho assim de joinha, que aí eu já fico mais tranquilo, que a minha comunicação está chegando. Beleza, legal, tá ótimo. Agora vamos então ao verso de número 7, né? Aí vocês vão começar a compreender. Note que ele fala, não deem o que é santo aos cães, né? Porque eles podem provar dessa comida, ou seja, da sua pregação, né? Ou da sua correção mediante a palavra de Jesus, mas vão observar se aquilo é verdade ou não em você. E não sendo, eles virão contra você para dilacerar. Muito bem, versículo 7. Então peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Respondam, se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Nós sabemos que, quando nós lemos esse contexto no Evangelho de Lucas, está se referindo aqui a pedir, a clamar, com insistência, pela pessoa do Espírito Santo. Esse contexto, narrado por Lucas, está dentro daquele contexto do amigo importuno. Então, aqui se pede o Espírito Santo para que, então sim, por ele sermos tratados, por ele sermos transformados, e aí sim podemos aplicar o justo julgamento. Ou, aí sim podemos amar como de fato se deve amar. E pelo Espírito Santo, recebendo esse dom de Deus, poder do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, a gente possa, por exemplo, não vir a se preocupar com as coisas da vida, como vimos no capítulo 6. A gente possa, então, com este poder, com essa insistência de receber de Deus, né, o que de fato necessitamos para a pregação do Evangelho, com coerência, seja no espírito, na alma, no corpo, nas atitudes, né? Então a gente possa amar como Cristo amou, né? Orar da maneira correta, num quarto ali sozinho, né? Prostrado na presença de Deus. Aí então, pedindo o Espírito Santo, a gente possa compreender que nós não devemos matar. Lembra que nós falamos, eu estou citando aqui o que nós já vimos, todos os mandamentos, né? Isso só é possível se de fato Cristo, pelo Espírito Santo, está habitando em nós. Não venhamos a cometer o adultério, o divórcio, não é mesmo? Então aqui Jesus está concluindo, né, esta vida para que se apliquem os mandamentos até aqui citado, e o último aqui foi a questão do julgar. Então peçam, ele fala, peçam, batam, insistam em pedir a Deus que o testemunho, né, da nossa própria vida seja reflexo do Espírito Santo que nós habita, para que então venhamos a amar como se deve amar, perdoar como se deve perdoar, julgar como se deve julgar, né, tudo isso fazendo pelo Espírito Santo, né? E aqui diz, no versículo 11, que Deus dá, Deus se alegra quando aquilo que oramos está exatamente linkado ou ligado à sua vontade. Não há prazer maior, né, do que orarmos o que de fato implica a vontade de Deus. Nós aprendemos isso no capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Então, quando nós oramos segundo o que Jesus está nos ensinando, né, nós estamos pedindo aquilo que Deus quer derramar, né, que é o seu presente, ou a dádiva, ou o carisma, ou o dom do Espírito Santo, né? Então, que assim, a partir desse critério, a gente pode começar, então, a viver pelo Espírito
os mandamentos que já foram citados e vivê-los da forma como foram citados, tá? Muito bem, deu para entender aí? Vai dando joinha aí, pessoal, que eu fico mais tranquilo aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então, partir para o versículo 12. Olha lá. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Então, dentro de tudo que foi visto, ou seja, Jesus está falando, dentro de todas essas coisas que preguei para vocês, acerca das bem-aventuranças, acerca de ser sal e luz, acerca dos mandamentos aplicáveis aqui, que então nós possamos pensar, né, em todas essas coisas e fazê-las como nós gostaríamos de recebê-las. Né? Façam, então, aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Por exemplo, né, se caso eu venha a ser julgado e você venha a ser julgado, então que realmente seja coerente a partir daquele que julga e a gente possa ver na vida daquele que julga a integridade dentro do determinado assunto pelo qual estamos sendo julgados. Né? Se nós queremos, se nós estamos aprendendo que precisamos amar, né? Então assim o façamos. Né? Faça ao outro. Não espere antes, faça você. Faça você. Aqui diz, em todas essas coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Bom, então se de fato eu compreendo Cristo, compreendo a sua palavra, o Espírito habita em mim, então eu tomo a atitude, né, em fazer aquilo que eu gostaria de receber do outro. Tá certo, pessoal? Dá para seguir aqui? Beleza? Vai dando joinha aí. Que aí eu vou seguindo mais tranquilo aqui, tá? Maravilha, beleza. Então, vamos para o versículo 13 agora. Olha só. Diante, então, de todas essas coisas que Jesus pregou, né, diante de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós, Jesus fala assim no verso 13: entrem pela porta estreita. Bom, então nós já temos a garantia de que não é fácil. Não é fácil, né? Amar, como nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, julgar, como nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, orar, como nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, né? Por exemplo, aqui a questão das preocupações que trazemos diariamente, que muitas vezes nos abala a fé, não deveria ser assim. Deveríamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Mas todas essas coisas, e concordo com cada um dos irmãos, elas são difíceis, porque a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela está sempre querendo reinar. Né? Então fica um conflito entre a carne e o espírito. Mas essa é a vida cristã. A porta é estreita. Entrem pela porta estreita. Então, uma coisa é certa, não há dúvida por onde eu devo seguir, por qual caminho eu devo seguir. Eu tenho que ter consciência que se é estreita, né, ela é restritiva, ela restringe. Se é estreita, também é mais difícil o acesso. Tá? E aí ele diz assim, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. A nossa tendência é fazer aquilo que concluímos que é mais fácil, mas nem sempre o fácil corresponde à vontade de Deus. Nós precisamos ter no coração qual é de fato a vontade de Deus, e estamos vendo aqui. Como é que Deus... Qual é a vontade de Deus acerca do amor? Aprendi aqui, que eu tenho que amar até o inimigo. Qual é a vontade de Deus acerca das preocupações que trago da vida? Em primeiro lugar, buscar o reino dele. Qual é a vontade de Deus acerca do julgamento? É que eu julgue de maneira coerente, sendo que aquilo que estou julgando é realmente aquilo que vivo. Bom, qual é a vontade de Deus acerca das questões da morte, ou do assassinato, ou de matar, ou da vingança? Né? É bom, então, que eu não caia nesse espírito de vingança. Antes,
que se o inimigo pedir uma capa, né, eu dou a minha capa. Se ele pedir que eu caminhe uma légua, eu vou duas léguas com ele. Não é? Então, eu compreendo a vontade de Deus. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, ou seja, o mais fácil. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então, logo, faz nos lembrar também, né, que muitos são chamados, poucos escolhidos, né, porque não perseveram em fazer a vontade de Deus, não perseveram no caminho estreito ou para entrar na porta estreita. Muito bem, vamos seguir aqui no verso de número 15. Até aí tudo bem, pessoal? Todo mundo está entendendo aí? Belezinha? Valeu, gente. Obrigado pela ajuda aí, senão eu fico preocupado. Versículo 15. Tomem cuidado com falsos profetas. Oi, Dani, pode perguntar, filho. Vi que você levantou a mão aí. Foi sem querer. Ah, então tá bom. Entrem versículo 15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Claro que não. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então, vamos voltar ao contexto, tá? Quem é que está ali? Quem são os ouvintes? Uma multidão sedenta e faminta, os discípulos de Jesus que estão aprendendo esses valores também, os fariseus, os saduceus, né? Que em sua grande parte eram aqui os falsos mestres, porque prestavam julgamento de maneira incoerente, porque acrescentaram na lei que era pura e só estava escrito amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, acrescentaram o odiar o seu inimigo, coisa que não existe. Então nós tínhamos ali os falsos profetas trabalhando o contrário à vontade de Deus, né, dentro de todos esses requisitos acerca da vida, do caráter que nós aprendemos no Sermão do Monte. Por isso que ele fala aqui, tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim, frutos ruins. Jesus está ensinando o povo também a quem ouvir, a quem emprestar a sua confiança, os seus ouvidos. E é claro, irmãos, que é a Cristo Jesus. Por isso nós temos a palavra escrita, né, e que também precisa estar escrita em nosso coração. Tá? Na palavra de Deus se revela a vontade de Deus. Ele diz assim, a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Muito parecido com aquilo que João diz lá no capítulo 15, né? Sobre aquela que não produz frutos, é lançada ao fogo para destruição. Então, se de fato Cristo habita em mim, se de fato é a vontade de Deus que estou buscando, esses ensinamentos referentes aos mandamentos que Cristo trouxe serão reais e verdadeiros em mim. Vou relutar e lutar comigo mesmo, com as minhas vontades más, por causa da velha natureza, e entregar o meu coração a fazer a vontade de Deus. Então, esses critérios e mandamentos serão vistos em minha vida e na sua vida. Tá? Isso é produzir bons frutos porque estamos ligados à raiz, né, que é o Senhor Jesus Cristo.
Versículo 20, portanto, é possível identificar, sim, a pessoa por seus frutos. Então, note, irmãos, Jesus ele começou a falar sobre o não julgar, agora faz sentido. Tá vendo? Não julgar de maneira injusta, não julgar de maneira hipócrita. Mas, né, quando estou ligado a Cristo, né, então posso julgar com coerência a ponto de identificar, né, a pessoa pelos seus frutos. E sobre ela, então, ter o julgamento correto. Tá joia, pessoal? Beleza? Vamos seguir aqui? Versículo 21. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha aí, é coerente o sermão de Jesus, né? Ele fala do caráter nas bem-aventuranças, é para ser sal e luz. Logo após, ele começa então a tecer ali os mandamentos, os quais os fariseus haviam acrescentado coisas. Jesus precisa reinterpretar o significado dos seus mandamentos ao coração do povo, porque como falsos profetas, eles usaram de autoritarismo, eles julgavam, né, de maneira incoerente, porque eles próprios não viviam aquilo que pregavam, né? Então Jesus fala, olha, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai que está no céu. No dia do juízo, ou seja, haverá um juízo, né? Tem gente que defende que não. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Olha que interessante aqui, irmãos, porque o fato de profetizar em nome ou expulsar em nome, isso traz um significado maravilhoso, porque diante do nome de Jesus, todo mal cai por terra. Mas o fato de eu estar falando em nome de Jesus não significa que sou conhecido dele. O nome dele tem poder. Mas a vida de Cristo não está em mim. Então, Jesus, o nome de Jesus pode fazer cair por terra o demônio? Pode fazer cair por terra a enfermidade? Pode. O nome de Jesus salva o perdido quando nós pregamos? Salva. O apóstolo Paulo até ele se alegra, né? Ele fala, por mais que estejam pregando o evangelho por inveja, mas pelo menos Jesus está sendo pregado, né? Eles estão pregando a Escritura. A palavra de Deus por si só, o nome de Jesus tem poder, mas isso não significa que eu estou vivendo intimamente com Cristo, né? Isso é muito interessante que quando Jesus traz isso. Portanto, todos os que me chamam Senhor, Senhor, né? Mas nem todos estarão ali, né? Nem entrarão no reino dos céus. Muito bem, pessoal, dá para seguir mais um pouquinho? Vamos fechar o 7 aqui? Vamos lá, então, continuando. Tá entendendo, né? Tá pegando a ideia aí, né? Beleza? Muito bom. Vamos lá no verso 24. Quem ouve as minhas palavras, olha lá, e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Note, irmãos, que rocha firme aqui não está apontando para Cristo. Olha o que ele acabou de falar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, isso é fundamentar a casa sobre a rocha. A rocha firme aqui é a verdade da palavra de Cristo. É claro que Jesus é rocha, a Bíblia fala sobre isso, ele é fortaleza, como cantava Martim Lutero, né? Ele é castelo forte, ele é representado pelas montanhas, né? De Jerusalém, que a cercavam, que a protegia, mas nesse contexto aqui, Jesus está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este sim é semelhante a quem
sustenta a casa sobre a rocha. Aí ele diz assim: quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Ou seja, o que é que nos fortalece nos dias terríveis? Primeiro, aqui é fato, os dias ruins virão sobre todos nós, né? Os dias difíceis virão sobre todos nós, né? A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Nós aprendemos isso no Sermão do Monte também, no capítulo 5, né? Isso é fato, tá? Mas o que nos mantém firmes nos dias difíceis é a palavra de Deus, tá? É conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus consola, conforta, fortalece, exorta, né, disciplina. A palavra de Deus ensina. Enfim, é sobre esta rocha que precisamos nos construir, né? Afinal de contas, somos templo, né? Somos casa. E então, portanto, quando vierem os dias difíceis, se estivermos muito bem fundamentados na vontade do Senhor, né, que é a sua palavra, né, conhecimento da sua palavra, então não seremos ali destruídos. Versículo 26, mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Logo, desprezar a palavra de Cristo é construir em alicerce frouxo, fraco, né? E que não vai ter sustentação. E diz o texto: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo, cairá com violência. Então, a minha vida e a sua vida deve estar fundamentada nas Escrituras. O Salmo 119, se você ler o Salmo 119, e todos os muitos versículos, né, centenas de versículos que lá tem, você vai notar que todo ele é o Salmo das Escrituras. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti, e lá ele vai dizer lá, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, e assim sucessivamente, né? Ele vai trazer sempre a palavra de Deus como sustentação da nossa vida, né? Para que possamos amar como convém, julgar como convém, não ficarmos preocupados, né, diante das dificuldades do dia a dia, mas buscarmos o reino de Deus sobre todas as coisas, enfim, é nessa sustentação da palavra de Deus, tá? Muito bem. E fechando aqui, lembra que eu estava falando lá, que o último versículo fechava todo o raciocínio? Aqui no versículo 28 ele diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Por quê? Porque o que Jesus ensinava, né, tinha o mesmo conteúdo dos fariseus, mas ele diz assim, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei, porque o que Jesus pregava, as pessoas viam em sua própria vida. Esse é o diferencial, né? É a palavra viva. É por isso que, creio eu, né, grande parte da questão da diminuição das conversões, primeiro, é que o cristão tem se calado, mas também tem uma grande parcela por causa da questão de que aquilo que o cristão talvez esteja pregando, as pessoas não conseguem ver na vida dele, né? O aluno que quer pregar Jesus Cristo na escola, mas aquele que olha para ele, não vê a obediência ao professor, não vê um cara ali que se dedica aos estudos, que dá bom testemunho, não é? Então, fica mais difícil, né, se eu estou pregando uma coisa que eu não vivo, dá a entender que aquilo que eu prego nem eu mesmo creio, porque quem crê vive aquilo que prega. Então, aqui a diferença do ensino de Jesus é porque as pessoas olhavam para Jesus e viam autoridade naquilo que ele pregava, porque a vida dele, né, era exatamente o que pregava, e aquilo que ele pregava era o que ele vivia. Certinho, pessoal? Então, com este texto, nós fechamos aqui a pregação de Jesus Cristo, né? O Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. Deu para entender, pessoal? O pessoal gostou aí desses dias aí, essa
essas aulas sobre o Sermão do Monte. Maravilha, legal. Eu acho que 2 ficaram sem gravação, infelizmente, né? Mas que você possa pegar as que você, o que tiver gravado lá no YouTube, você possa ouvir novamente, tá? Foi um tempo muito precioso aí, esses dias. Amém, Eu vou irmão? ver se eu consigo recuperar, porque na verdade gravou, mas eu não tô conseguindo baixar elas, por isso que eu não subi ainda. Ah, entendi. Se eu conseguir Entendi. recuperar, eu aviso no grupo lá. Ou se conseguir, vai ser, nossa, se a gente tiver todo esse conteúdo, é bem legal. Se não, não tem problema, o que foi gravado já ficou bem legal também. Muito bem, meus irmãos. Ó, é uma maneira de você evangelizar, né? Também. Pegar, às vezes, algum estudo ali que está sendo, né, bem referente a Cristo, né? E mandar, né? Para algum colega, algum parente. Isso é muito bom. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar, né? Terminando aqui. Nós temos algumas pessoas, né, enfermas e tal. E peço que você continue orando, né? E temos aí, lembrando, o nosso Conexão domingão de manhã, 8h30. Leva lá, hein, pessoal? Não chega de mão vazia, não. Leva lá pão, bolacha, biscoito, Coca-Cola, suco, sei lá eu, leite. Vamos fazer um café da manhã bem gostoso. Na verdade, é o último Conexão do ano de 2024, né? Vamos caprichar ali. Vai ser um tempo bem gostoso, celebração. Já foram separados os louvores, as músicas estão separadas, os irmãos já estão lá treinando ali em casa. Enfim, a mensagem já está sendo preparada também, estudada, orada, enfim, vai ser um tempo muito gostoso lá, tá? Vou esperar todos vocês ali para esse culto, sem exceção, hein, gente? Sem exceção. Capricha lá. Não vale ficar doente, hein, Maicon? Olha lá, hein? Não vale ficar doente domingo, hein? Por favor, hein? Vamos orar então, gente. Obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira. Ó Deus, estamos finalizando o nosso ano de aulas aqui no Classe A. Na próxima terça-feira, hoje foi a penúltima aula, terça-feira que vem será a última aula, mas eu te agradeço pela vida dos irmãos, Pai, que perseveraram durante todo o ano, ó Deus, nas aulas, no aprendizado, e que bom que isso está gravado, Senhor, como até um meio de evangelismo. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este privilégio com o qual o Senhor nos agracia, Senhor. Ó Deus, de aprendermos a Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos nessa semana que ainda temos pela frente. Ó Deus, e que possamos viver cada dia na Tua presença, Senhor. Ó Deus, dando testemunho, e que esse testemunho seja coerente realmente com aquilo que estamos vivendo no Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas, e também oramos por aqueles que estão enfermos, ali o Valdir lutando contra o câncer, as emoções ali da Anaíde, Senhor. Oramos pela vida da Cíntia, que bravamente, ó Deus, tem lutado ali com a enfermidade, aguardando ali um possível, ó Deus, transplante de rim. Pedimos que essa porta se abra o mais rápido possível para a vida da tua filha. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão preocupados acerca, ó Deus, de um emprego, Senhor, acerca do desemprego, enfim, que o Teu Espírito Santo esteja ali guardando o coração, abrindo as portas necessárias e cuidando, Senhor, derramando sobre cada dia a porção daquele dia especificamente, Pai, como um maná do céu caía dia a dia, ó Deus, e que possamos ser fortalecidos na fé diante das mais variadas preocupações e lutas, ó Deus, e que possamos nos lembrar em buscar sempre, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós assim Te louvamos, Te agradecemos, colocamos, ó Deus, os encontros, as reuniões, os cultos dessa semana em Tuas mãos, que seja uma bênção, Pai. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até a última aula agora, que é terça-feira, hein? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.